Existe uma dor que não se explica com palavras. É aquela que rasga o peito, quando quem deveria nos amar nos humilha na frente de todos. Quando o silêncio que você manteve por anos é quebrado por uma ofensa que ecoa como um trovão no momento mais importante da vida do seu filho. E eu estava, olhe, naquele casamento luxuoso, com meu vestido discreto, o mesmo que usei em tantos eventos da família, observando meu filho subir ao altar. Meu coração batia forte, cheio de amor e orgulho. Mas então ela se virou para mim, minha nora, a mulher que meu filho escolheu, com um sorriso frio nos lábios e veneno nos olhos. Que bom que você veio, sogra. Mesmo com essa roupa tão simples, imagino que seja difícil comprar algo melhor quando se tem apenas dinheiro sujo. Não é dinheiro sujo. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma sentença. Os convidados ao redor fingiram não ouvir, mas eu ouvi. Vi os olhares de piedade, os sussurros envergonhados. O constrangimento que tomou conta daquele momento que deveria ser de alegria. Meu filho desviou o olhar. E eu engoli a dor. Porque é isso que mães fazem, não é? Suportamos em silêncio. Aguentamos a humilhação para não estragar o dia dos filhos. Sorrimos mesmo quando o coração está sangrando. Mas o que ela não sabia, o que ninguém ali sabia, é que aquela mulher de vestido simples e mãos calejadas era a dona da companhia aérea que pagou aquele casamento inteiro. Cada flor, cada taça de champanhe, cada passagem de avião dos convidados que vieram de longe. Compartilhe nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Você já foi julgada pela aparência? Já foi diminuída por pessoas que não conhecem nem metade da sua história? Já sentiu aquele nó na garganta quando alguém te trata como se você não tivesse valor, simplesmente porque decidiu ser humilde ao invés de ostentar? O que aconteceu comigo naquele dia poderia ter me destruído. Poderia ter me feito desistir da minha família, fechar meu coração e nunca mais olhar para trás. Mas não foi o que aconteceu. Porque eu aprendi, ao longo de décadas construindo o império do zero, que a verdadeira força não está em gritar quem você é, mas em saber exatamente o seu valor, mesmo quando os outros não enxergam. Milhares de mulheres vivem invisíveis dentro de suas próprias casas. São julgadas, diminuídas, esquecidas. Mas o que acontece quando uma dessas mulheres decide mostrar quem realmente é? Você não está sozinha. E essa história vai te lembrar que, às vezes, a vingança mais poderosa não é a raiva, é a verdade. Fique até o final, porque o que aconteceu depois daquele casamento, ninguém esperava, nem mesmo eu. Deixe-me voltar um pouco no tempo. Deixe-me te contar quem eu realmente sou. Não a mulher que minha nora viu naquele dia, mas a mulher que construí a vida inteira para me tornar. Meu nome é Helena, tenho 72 anos, e quando olho no espelho, ainda vejo a menina de 16, que vendia pão de queijo na porta de casa para ajudar a mãe. Aquela menina que acordava às 4 da manhã, acendia o forno a lenha e amassava a massa com as mãos até que ficassem vermelhas e doloridas. Eu não nasci rica. Muito pelo contrário. Nasci em uma casa de 2 cômodos, com chão de terra batida e teto de zinco, que fazia um barulho ensurdecedor quando chovia. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. Um acidente no trabalho. E minha mãe, coitada, ficou sozinha com 4 filhos pequenos e nenhuma renda. Ela costurava, lavava roupa, fazia faxina nas casas das famílias ricas do bairro. E eu, a mais velha, ajudava no que podia. Cuidava dos meus irmãos, cozinhava, limpava. E quando completei 16 anos, comecei a vender quitutes. Não foi fácil. Nada na minha vida foi fácil. Mas eu tinha algo que muita gente não tem: determinação. Aquela força silenciosa que te faz levantar da cama, mesmo quando o corpo dói, mesmo quando a alma está cansada. Porque desistir nunca foi uma opção. Eu vendia pão de queijo, bolo de fubá, broa de milho, acordava de madrugada, preparava tudo com carinho e saía pelas ruas do bairro com uma cesta na cabeça. As pessoas compravam, gostavam, e logo comecei a receber encomendas. Foi assim que conheci o João, meu marido, o pai do meu filho. Ele trabalhava em uma pequena oficina mecânica e sempre comprava meus quitutes no fim da tarde. Um homem simples, de poucas palavras, mas de coração bom. Nos casamos quando eu tinha 19 anos e logo depois nasceu o Rafael, meu único filho. Rafael era minha vida, meu sol, meu motivo
para continuar lutando. Eu olhava para aquele menino pequeno, de olhos brilhantes e sorriso fácil, e jurava para mim mesma que ele teria tudo o que eu não tive: estudo A, oportunidades, uma vida digna. O João também amava o Rafael. Trabalhava dobrado para que não faltasse nada em casa. E eu continuei com meu pequeno negócio de quitutes, que aos poucos foi crescendo. Aluguei um espaço, contratei uma ajudante, depois 2, depois 5. As pessoas adoravam meus produtos. Diziam que tinham gosto de infância, de comida feita com amor. E era verdade. Eu colocava meu coração em cada receita. Mas a vida, como sempre, não é feita só de vitórias. Quando Rafael tinha 12 anos, o João sofreu um acidente. Um acidente grave. Ele estava consertando um caminhão quando um macaco hidráulico falhou e o veículo caiu sobre ele. Ele não morreu, mas ficou paralisado da cintura para baixo. Foi como se o chão tivesse se aberto embaixo dos meus pés. De repente, eu era a única fonte de renda da família. E tinha um marido que precisava de cuidados constantes e um filho adolescente para criar. Muita gente teria desistido, teria se entregado ao desespero. Mas eu não podia, porque tinha 2 pessoas dependendo de mim. Então eu trabalhei ainda mais. Ampliei o negócio, comecei a fornecer quitutes para festas, eventos, empresas. Acordava às 3 da manhã, ia dormir à meia-noite. Meus dias eram uma correria interminável, mas eu aguentava, porque era por eles. O João, coitado, nunca se conformou com a cadeira de rodas. Ficou deprimido, irritado, distante, e aos poucos aquele homem doce que eu conheci foi se apagando. Ele morreu quando Rafael tinha 20 anos, de desgosto, eu acho, de tristeza acumulada, e eu fiquei sozinha com meu filho. Rafael era um menino inteligente, estudioso, determinado em conseguir uma bolsa de estudos em uma universidade particular e se formou em administração. Eu estava tão orgulhosa, tão feliz, porque tudo o que eu tinha feito, todo o sacrifício, tinha valido a pena. Ele arranjou um bom emprego, começou a ganhar bem. E eu continuei com o meu negócio, que naquela altura já era uma pequena empresa com 15 funcionários. Mas eu queria mais, sempre quis mais, não por ganância, mas porque aprendi que dinheiro é liberdade, é segurança. É a garantia de que você nunca mais vai passar necessidade. Foi então que tive uma ideia maluca, muitos disseram, mas que mudou minha vida para sempre. Eu tinha economizado uma boa quantia ao longo dos anos. E um dia, conversando com um cliente, descobri que uma pequena companhia aérea regional estava à venda. A empresa estava em dificuldades financeiras, quase falindo, mas tinha potencial. Todo mundo achou loucura. Uma mulher de 50 anos que o vende a quitutes, querendo comprar uma companhia aérea, mas eu vi algo que os outros não viram. Vi oportunidade. Vendi meu negócio de quitutes. Peguei todas as minhas economias, fiz empréstimos e comprei aquela companhia aérea quebrada. Os primeiros anos foram terríveis. Quase falimos diversas vezes. Tive que aprender tudo do zero: gestão, logística, administração de aeronaves. Trabalhei mais do que nunca na vida. Teve noite que dormi no escritório, teve mês que não consegui pagar os salários em dia. Mas eu não desisti nunca, desisto. Aos poucos, a empresa começou a se recuperar, melhoramos o atendimento, compramos aviões novos, expandimos as rotas e M10 anos. Aquela pequena companhia regional se tornou uma das maiores empresas aéreas do país. Eu tinha conseguido contra todas as probabilidades. Eu tinha construído um império. Mas sabe o que é curioso? Eu nunca contei isso pra ninguém. Nunca ostentei, nunca fiz questão de aparecer. Continuei morando na mesma casa simples, dirigindo o mesmo carro velho, usando roupas discretas. Por quê? Porque aprendi que as pessoas te tratam de forma diferente quando sabem que você tem dinheiro. E eu não queria ser amada pelo que eu tinha. Queria ser amada pelo que eu era. Até meu filho não sabia direito da extensão do meu sucesso. Ele sabia que eu tinha uma empresa, que ia bem, mas nunca entrou em detalhes. Nunca perguntou. E eu nunca contei. Talvez tenha sido esse meu erro. Talvez eu devesse ter sido mais aberta, Maisie transparent. Mas na época, achei que estava fazendo o certo. Achei que estava protegendo meu filho das armadilhas do dinheiro fácil. E então Rafael conheceu a Bruna. A Bruna entrou na nossa vida como um furacão. Linda, elegante,
cheia de charme, vinha de uma família de classe média alta, tinha estudado em boas escolas, falava 3 idiomas. Era tudo o que eu nunca fui. No começo, eu fiquei feliz. Pensei que meu filho tinha encontrado alguém especial, alguém que o faria feliz. E Rafael estava radiante, apaixonado, completamente encantado por aquela mulher. Eles se conheceram em uma festa corporativa. Ela trabalhava no departamento de marketing de uma grande empresa. Era ambiciosa, inteligente, sabia exatamente o que queria. E o que ela queria era meu filho. Ou, pelo menos era o que eu achava na época. As primeiras vezes que a Bruna veio em casa, ela foi educada, sorriu, fez elogios, mas eu sentia algo estranho. Uma frieza no olhar, uma distância calculada, como se estivesse me avaliando e chegando à conclusão de que eu não estava à altura. Lembro de um jantar específico. Eu tinha preparado uma feijoada, a comida favorita do Rafael, coloquei a mesa com carinho, usei a toalha bordada que minha mãe tinha me dado, acendi velas. Queria que tudo fosse perfeito. A Bruna chegou com um vestido caríssimo e uma bolsa de marca. Olhou para a mesa e sorriu, mas foi um sorriso que não chegou aos olhos. Comeu pouco. Disse que estava de dieta. E quando o Rafael foi ao banheiro, ela se inclinou para mim e disse baixinho: "Sua casa é tão aconchegante, Dona Helena. Tem um charme rústico muito especial." Rústico. A palavra ficou ecoando na minha cabeça por dias, mas eu tentei não ligar. Tentei acreditar que estava sendo sensível demais, que estava vendo coisas onde não havia. Afinal, meu filho a amava. E se ele a amava, eu deveria aceitar. Os meses passaram, o namoro ficou sério. E então Rafael me deu a notícia: "Mãe, eu vou pedir a Bruna em casamento." Meu coração apertou. Não de alegria, mas de medo. Um medo inexplicável. Como se eu soubesse, lá no fundo, que aquilo não ia acabar bem. Mas eu sorri, abracei meu filho e disse que estava feliz por ele. O pedido foi feito em um restaurante caro. Rafael gastou todas as economias dele em um anel de diamante. E a Bruna disse sim. A Pet Dolly. Começaram os preparativos do casamento. E foi quando tudo começou a mudar. De verdade. A Bruna queria um casamento grande, luxuoso, digno de revista. Ela falava em 300 convidados, buffet sofisticado, decoração cara, lua de mel na Europa. E meu filho, coitado, estava desesperado, tentando descobrir como ia pagar por tudo aquilo. Foi quando eu decidi ajudar. Chamei o Rafael em casa e disse que ia bancar o casamento. Todo ele. Ele não precisava se preocupar com dinheiro. "Mãe, você não precisa fazer isso. Eu sei que você trabalha duro. Eu quero fazer, filho. Quero que você tenha o casamento dos seus sonhos." Ele me abraçou forte. E eu senti que estava fazendo a coisa certa. Mesmo que lá no fundo, uma voz pequena me dissesse que eu estava cometendo um erro. A Bruna ficou radiante quando soube, mas não me agradeceu. Não olhou nos meus olhos e disse: "Obrigada, sogra." Ela apenas sorriu e disse ao Rafael: "Que bom que sua mãe pode ajudar." E então começou o planejamento. A Bruna assumiu o controle de tudo. Escolheu o buffet mais caro da cidade. Contratou um decorador renomado. Encomendou um vestido de grife. E a cada decisão, o valor subia. Eu pagava tudo em silêncio. Transferia o dinheiro, assinava os cheques, autorizava os pagamentos. Mas ela nunca, nem uma única vez, me incluiu nas decisões. Nunca me perguntou minha opinião. Nunca me convidou para ir junto escolher as flores, o bolo, o cardápio. Eu era apenas a carteira, a mulher invisível que tornava os sonhos dela possíveis. Rafael tentava me incluir. "Mãe, você não quer vir conosco ver o salão? Mãe, você não quer dar uma opinião sobre as cores da decoração?" Mas a Bruna sempre dava um jeito de me excluir. "Rafael, sua mãe deve estar tão ocupada. Não precisamos incomodar ela com esses detalhes." E meu filho, ingênuo, acreditava. Teve um dia que eu não aguentei. Estava em casa, sozinha, olhando para as fotos antigas. Fotos do Rafael bebê, do João sorrindo antes do acidente, da minha mãe, que já tinha partido há anos. E eu comecei a chorar. Chorei por tudo o que tinha sacrificado. Por todas as madrugadas, acordando. Por todas as vezes que coloquei os outros na frente de mim mesma. Por ter construído um império e continuar sendo tratada como se não tivesse valor nenhum. Mas então sequei as lágrimas. Respirei fundo e me lembrei de quem eu era. Helena.
A mulher que tinha começado do zero. A mulher que tinha transformado uma cesta de pão de queijo em uma companhia aérea. Eu não precisava da validação de ninguém. Muito menos da Bruna. Então, decidi fazer algo. Algo que até hoje não sei se foi certo ou errado. Decidi não contar para eles sobre o tamanho real da minha fortuna. Decidi deixar que continuassem me vendo como uma mulher simples. A mãe humilde que fazia o possível para ajudar. Queria ver se o amor do meu filho era verdadeiro, se a Bruna ia me respeitar pelo que eu era, não pelo que eu tinha. E fui descobrir, da pior forma possível, que não. Os meses voaram. O casamento se aproximava. E eu continuava pagando tudo, enquanto era cada vez mais excluída. As conversas entre Rafael e Bruna giravam em torno dos preparativos, dos convidados, da festa, e eu era apenas uma espectadora. Teve um momento, semanas antes do casamento, em que a Bruna veio em casa buscar o Rafael. Ele estava se arrumando e ela ficou na sala comigo, nós duas sozinhas. Ela olhou ao redor, para os móveis antigos, para as cortinas desbotadas, para o sofá que eu tinha há 20 anos. Então me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Uma mistura de pena e desprezo. Dona Helena, eu admiro muito sua força. Deve ser difícil viver com tão pouco. Mas não se preocupe. Quando eu e o Rafael estivermos casados, vamos cuidar da senhora. Talvez possamos até ajudar a senhora a comprar móveis novos. Ela falou isso com um sorriso, como se estivesse fazendo um favor, como se eu fosse uma coitada que precisava da caridade dela. Eu poderia ter explodido. Poderia ter dito tudo naquele momento, mas não disse. Apenas sorri e agradeci, porque eu tinha decidido esperar, decidido deixar que as coisas se revelassem naturalmente. E então, chegou o dia do casamento. Era um sábado de sol. O salão estava impecável. Flores brancas por todo lado. Arranjos caríssimos. Lustres de cristal, mesas decoradas com toalhas de linho importado. Um verdadeiro conto de fadas. Eu cheguei cedo. Usei meu vestido discreto. O mesmo que tinha usado em tantos outros eventos. Um vestido azul marinho, simples, sem brilho. Prendi meu cabelo em um coque. Coloquei meus sapatos baixos e confortáveis. Poderia ter usado algo mais luxuoso? Claro. Eu tinha um closet cheio de roupas caras que comprava para eventos empresariais, mas escolhi não usar. Escolhi continuar sendo eu mesma. Os convidados começaram a chegar. Gente bonita, bem vestida, cheirosa, amigos da Bruna, colegas de trabalho do Rafael, parentes distantes, todo mundo conversando, rindo, tirando fotos. E eu ali, sentada em um canto, sozinha. A mãe do noivo, que ninguém conhecia, a mulher invisível. Até que a cerimônia começou. Rafael entrou, lindo no seu terno, emocionado. E então a Bruna apareceu, deslumbrante no seu vestido de princesa, segurando o braço do pai, caminhando devagar pela passarela de flores. Meu coração apertou. Não de felicidade, mas de tristeza. Porque eu olhava para meu filho e via nos olhos dele um amor tão puro, tão verdadeiro, e olhava para ela e via cálculo. Via ambição, via interesse, mas seguia em silêncio, porque mães fazem isso, não é? Engolem a dor para não estragar o momento dos filhos. A cerimônia foi linda. Eles trocaram votos, trocaram alianças. O juiz os declarou marido e mulher, e todo mundo aplaudiu. Foi na festa que tudo aconteceu. Eu estava perto do buffet, pegando uma taça de água, quando a Bruna passou por mim. Ela estava radiante, cumprimentando os convidados, recebendo parabéns. Então ela me viu, parou, olhou para mim de cima a baixo. E com aquele sorriso frio que eu já conhecia tão bem, disse alto o suficiente para que as pessoas ao redor ouvissem. Que bom que você veio, sogra, mesmo com essa roupa tão simples. Imagino que seja difícil comprar algo melhor quando se tem apenas dinheiro sujo. Não é? O mundo parou. As pessoas ao redor ficaram em silêncio. Olharam para mim, olharam para ela. O constrangimento era palpável. E eu senti a humilhação queimando no meu peito. Senti as lágrimas querendo vir. Senti vontade de gritar, de revidar, de colocar aquela mulher no lugar dela, mas não fiz nada disso. Apenas olhei nos olhos dela e sorri. Um sorriso calmo, tranquilo. O sorriso de quem sabe exatamente quem é. E então me virei e fui embora dali. Caminhei até o banheiro, entrei, tranquei a porta e finalmente
Deixei as lágrimas caírem. Chorei tudo o que tinha guardado. Todas as humilhações. Todas as vezes que fui tratada como menos. Todas as palavras não ditas. Deixei que a dor saísse em forma de lágrimas silenciosas. Porque ali, naquele banheiro luxuoso que eu mesma tinha pagado, ninguém podia me ver. Ninguém podia me julgar. Quando não havia mais lágrimas, lavei o rosto. Sequei com papel toalha. Retoquei a maquiagem simples que eu usava. E olhei para mim mesma no espelho. Vi uma mulher de 72 anos, com rugas ao redor dos olhos, com cabelos grisalhos, com mãos calejadas de tanto trabalho. Mas vi também algo mais. Vi força, vi dignidade. Vi uma sobrevivente. E foi nesse momento que tomei uma decisão now e a hembra. Não ia deixar que aquela humilhação me quebrasse. Ia ficar. Ia terminar aquela festa. Ia fazer isso de cabeça erguida, porque eu sabia algo que a Bruna não sabia. Eu sabia quem eu era. E nenhuma palavra dela podia mudar isso. Respirei fundo, abri a porta e voltei para o salão. A festa continuava. As pessoas dançavam, conversavam, comiam, como se nada tivesse acontecido. Talvez para elas, realmente nada tivesse acontecido. Apenas mais um comentário infeliz de uma noiva emocionada. Mas para mim, tinha sido muito mais que isso. Encontrei uma mesa vazia nos fundos do salão e sentei. Fiquei ali, observando meu filho dançar com a esposa, observando a Bruna sorrir para as câmeras, observando a festa que eu tinha pagado se desenrolar como um filme do qual eu não fazia parte. Foi quando uma senhora se aproximou. Ela devia ter uns 60 anos, muito bem vestida, com joias discretas, mas claramente caras. Sentou-se ao meu lado sem pedir licença. Você é a mãe do noivo, não é? Sim, sou eu. Ela um sorriso gentil, verdadeiro. Prazer. Sou Carmen, tia da Bruna. E eu vi o que aconteceu ali há pouco. Meu corpo inteiro ficou tenso. Ela tinha vindo me humilhar também? Esfregar na minha cara o que sua sobrinha tinha dito. Mas então ela continuou. Quero pedir desculpas. Minha sobrinha às vezes não mede as palavras. Ela foi criada com muito conforto, sabe como é. Às vezes esquece que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades. Eu apenas assenti. Não sabia o que dizer. Mas deixa eu te contar uma coisa. Continuou a Carmen, inclinando-se para perto. Eu cresci pobre. Muito pobre. Meu pai era pedreiro. Minha mãe lavava roupa para fora. E foi só depois que casei com um homem de família rica que entrei para esse mundo de luxo. Mas eu nunca esqueci de onde vim. E posso ver nos seus olhos que você também não esqueceu. Ela apertou minha mão. E naquele gesto simples, senti algo que não tinha sentido o dia inteiro. Empatia, compreensão. Você é forte, disse ela. Mais forte do que minha sobrinha jamais será. Porque você sabe o que é lutar. E isso vale mais do que qualquer roupa cara ou comentário maldoso. Agradeci, conversamos mais um pouco. E quando ela se levantou para ir embora, eu me senti um pouco menos sozinha. A festa continuou noite adentro. Teve bolo, teve valsa, teve buquê, teve tudo o que uma festa de casamento luxuosa deve ter. E eu continuei ali, naquela mesa dos fundos, observando. O Rafael tentou me incluir algumas vezes. Veio até mim, me puxou para dançar, me apresentou para alguns amigos, mas eu via no olhar dele algo estranho. Culpa, talvez. Ou como se ele soubesse, lá no fundo, que tinha falhado comigo. Mas não disse nada. Apenas sorri e dancei com meu filho. Porque aquele momento mesmo imperfeito ainda era dele. Ainda era nosso. Quando a festa terminou, já passava das 2 da manhã. Os convidados foram embora aos poucos. A Bruna e o Rafael saíram em um carro decorado rumo ao hotel onde passariam a noite, antes de embarcar para a lua de mel na Europa. Lua de mel que eu também tinha pagado, mas que ela achava que era presente da família dela. Fiquei até o final. Ajudei a recolher alguns objetos pessoais. Agradeci aos funcionários do buffet. Então fui para casa, dirigindo meu carro velho pelas ruas vazias da madrugada. Cheguei em casa, exausta. Tirei o vestido, tirei os sapatos e deitei na cama. Mas não consegui dormir. Ficava repassando tudo na cabeça. Cada palavra, cada olhar, cada momento daquela noite terrível. E foi ali, sozinha no escuro do meu quarto, que percebi algo. Percebi que tinha chegado a hora de parar de esconder, a hora de mostrar quem eu realmente era. Não por vingança, não por raiva,
Mas por que eu merecia a Marisha ser vista? Merecia ser respeitada. Merecia que meu próprio filho soubesse do que sua mãe era capaz. No dia seguinte, liguei para meu advogado. Marquei uma reunião. E comecei a planejar. Os dois partiram para a lua de mel. 3 semanas na Europa. Paris, Roma, Barcelona, tudo pago por mim, é claro. E durante essas 3 semanas, eu me preparei. Organizei documentos, levantei números, preparei apresentações. E quando eles voltaram, bronzeados e felizes, eu estava pronta. Marquei um almoço. Convidei o Rafael e a Bruna para vir em casa no domingo. Disse que queria conversar sobre algo importante. O Rafael aceitou na hora, mas percebi a hesitação na voz dele. Como se soubesse que algo estava para mudar. O domingo chegou, eles vieram. A Bruna estava diferente, mais solta. Mais confiante. Como se agora casada, tivesse finalmente conquistado seu lugar. Sentamos na sala, servi café e bolo. Então comecei a falar: Rafael, Bruna, eu preciso contar uma coisa para vocês. Algo que deveria ter contado há muito tempo, mas que escolhi manter em segredo. E talvez tenha sido errado da minha parte. Mas enfim, chegou a hora. Eles me olharam com curiosidade. O Rafael preocupado. A Bruna entediada. Vocês sabem que eu tenho uma empresa? Sempre souberam, mas nunca entraram em detalhes sobre o que exatamente eu faço, não é? O Rafael assentiu. A Bruna olhou para as unhas. Pois bem, continuei, mantendo a voz calma. Minha empresa é uma companhia aérea. Eu comprei ela há 22 anos, quando estava quase falindo. E nos últimos 20 anos, transformei ela em uma das 3 maiores empresas aéreas do país. O silêncio foi absoluto. O Rafael me olhou como se estivesse vendo um fantasma. A Bruna parou de olhar para as unhas e levantou a cabeça, os olhos arregalados. Mãe, do que você está falando? Abri a pasta que estava ao meu lado. Tirei documentos, relatórios financeiros, contratos, tudo organizado, tudo claro. Estou falando que sou CEO e principal acionista da Aerosul, a companhia aérea responsável por 30% dos voos domésticos do país. A mesma companhia que tem uma frota de 85 aviões. A mesma companhia que emprega mais de 12.000 pessoas. Coloquei os documentos na mesa de centro. O Rafael pegou um, depois outro. Seus olhos passavam pelos números, pelos gráficos, pelos relatórios, e a cada segundo seu rosto ficava mais pálido. Mas mãe, por que você nunca contou? Por que escondeu isso? Porque eu queria saber se era amada por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Porque eu queria que você crescesse trabalhando, batalhando, valorizando as coisas. E porque, sinceramente, eu tinha medo de que o dinheiro mudasse você. A Bruna estava imóvel. Completamente imóvel. Como uma estátua. Seus olhos iam de mim para os documentos, dos documentos para o Rafael, do Rafael de volta para mim, processando, tentando entender. E então continuei, porque não tinha terminado. O casamento de vocês custou 420 mil reais. Eu paguei cada centavo, as passagens para a lua de mel, os hotéis 5 estrelas, os passeios, tudo. Mais 80 mil eu também paguei. Rafael, eu comprei o apartamento onde vocês estão morando. Coloquei no nome de uma das minhas empresas. Mas a ideia sempre foi transferir para você quando chegasse a hora certa. O apartamento vale 1.800.000 reais. O Rafael tinha lágrimas nos olhos. Agora. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sei que não sabia, filho. E foi essa a intenção. Mas chegou a hora de vocês saberem. Principalmente depois do que aconteceu no casamento. Olhei diretamente para a Bruna. Ela estava pálida. Completamente pálida. Bruna, você me chamou de dinheiro sujo na frente de todo mundo. Disse que eu usava roupas simples porque não tinha condições de comprar algo melhor. Me tratou como se eu fosse uma coitada. Uma velha sem valor. Ela abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Não, deixa eu terminar. Eu escolhi usar roupas simples porque não preciso ostentar. Eu escolhi morar nesta casa porque ela tem valor sentimental. Eu escolhi viver de forma humilde porque aprendi que felicidade não vem de coisas materiais. Mas isso não significa que eu não tenha valor. Não significa que eu mereça ser humilhada. As lágrimas desciam pelo rosto do Rafael agora. Ele se levantou. Bale Aitman ajoelhou na minha frente. Mãe, me perdoa. Me perdoa por não ter te defendido. Por ter deixado que ela te tratasse assim. Eu sou um idiota.
Um filho terrível. Abracei meu filho e senti meu coração apertando. Porque mesmo depois de tudo, eu o amava. Amava mais do que qualquer coisa no mundo. Você não é terrível, filho. Você só estava cego. Cego de amor. E isso é humano. Mas a Bruna continuava em silêncio, olhando para os documentos, processando a informação. E então ela fez algo que eu não esperava. Ela começou a chorar. Não era um choro de arrependimento. Não era um choro de vergonha pelo que tinha feito. Era um choro de raiva. De quem acabava de descobrir que tinha jogado a cartada errada no jogo mais importante da sua vida. Dona Helena? Eu não sabia. Sei salbes. Eu nunca teria dito aquilo. Eu juro que não sabia. Exatamente. Respondi, mantendo minha voz firme. Você não sabia. E foi justamente por não saber que mostrou quem você realmente é. Porque você me tratou mal, não porque eu merecia, mas porque achou que podia. Porque achou que eu não tinha importância, que eu não tinha valor. Ela tentou se levantar, tentou se aproximar de mim, mas eu dei um passo para trás. Sabe qual é a diferença entre eu e você, Bruna? Eu construí tudo o que tenho com minhas próprias mãos. Acordei às 4 da manhã durante anos. Trabalhei até os dedos sangrarem. Perdi noites de sono. Enfrentei preconceito, machismo, desprezo, mas continuei. Porque eu tinha um propósito. Tinha pessoas que dependiam de mim. Você, por outro lado, nasceu com conforto. Estudou em boas escolas. Teve tudo na mão. E mesmo assim, escolheu ser cruel com alguém que você julgou inferior. Não por maldade gratuita, mas por pura arrogância. Por achar que tinha o direito de menosprezar quem você via como menos. Mas eu não sou menos. Nunca fui. E agora você sabe disso. O Rafael estava entre nós dois, dividido, olhando para mim. Olhando para a esposa, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Bruna, você precisa pedir desculpas para minha mãe. Agora, ela olhou para ele, depois para mim. E então, com a voz trêmula, disse as palavras que eu sabia que não vinham do coração. Me desculpe, dona Helena. Eu errei. Eu não deveria ter falado aquilo. Eu aceitei, não porque acreditava na sinceridade dela, mas porque meu filho estava me pedindo. E porque, no final das contas, eu não tinha nada a provar. Os fatos falavam por si. Aceito suas desculpas. Mas quero deixar uma coisa clara. Eu não vou mudar quem eu sou. Não vou começar a usar roupas caras ou morar em mansão só para impressionar vocês ou qualquer outra pessoa. Eu sou quem sempre fui. E se isso não é suficiente para você, Bruna, então o problema é seu, não meu. Ela sentiu. Mas eu via nos olhos dela que algo tinha quebrado. A ilusão tinha caído. E agora ela estava casada com o filho de uma mulher milionária que ela tinha humilhado publicamente. Os dias seguintes foram estranhos. O Rafael me ligava todos os dias, pedia desculpas, dizia que estava envergonhado, que queria compensar tudo. Eu dizia que não era necessário, que eu o perdoava. E era verdade. Eu perdoava meu filho, porque ele tinha sido ingênuo, não maldoso. A Bruna, por outro lado, sumiu, não me ligava, não vinha me visitar. E quando eu perguntava ao Rafael sobre ela, ele desviava o assunto. Foi só 3 semanas depois que descobri o que estava acontecendo. O Rafael apareceu na minha casa no meio da tarde, sem avisar. Os olhos vermelhos, o rosto cansado. Mãe, posso conversar com você? Claro, filho. Entre. Sentamos na cozinha. Fiz café, esperei ele começar a falar. A Bruna tá diferente, disse ele mexendo na xícara sem beber. Depois que soube da verdade sobre você, ela mudou. Ficou distante, fria, como se tivesse magoada comigo por não ter contado. Mas você não sabia, filho. Eu sei. Mas ela acha que eu deveria saber. Acha que eu deveria ter investigado mais, perguntado mais. E agora ela fica fazendo comentários, dizendo que podia estar vivendo uma vida muito melhor, que sua mãe é milionária e a gente vive em um apartamento comum. Meu coração apertou. Não por mim, mas por ele. Porque eu sabia o que estava vindo. Ela quer que eu peça dinheiro para você. Quer que a gente more em uma casa maior, dirija o cadios importados, viaje para lugares caros. E quando eu digo que não vou fazer isso, que não vou pedir nada para você, ela fica com raiva. Olhei para meu filho. Vi nele o menino que eu tinha criado, o menino que tinha valores, que trabalhava duro, que não esperava as coisas caírem do céu. Rafael, você sabe que eu te ajudaria com qualquer coisa. Se você precisasse, genuinamente precisasse, eu estaria aqui. Mas
Você não precisa. Você tem um bom emprego. Tem um apartamento pago. Tem condições de viver bem. Eu sei, mãe. E eu não quero seu dinheiro. Nunca quis. Eu só quero que a Bruna entenda isso. Que entenda que não foi pelo dinheiro que casei com ela. Que não é pelo dinheiro que eu amo você. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Mas ela não entende. E eu estou cansado do Brigger. Cansado de me sentir errado por não querer depender de você. Abracei meu filho e desejei poder tirar toda aquela dor dele. Mas eu sabia que não podia. Algumas dores a gente tem que atravessar sozinho. Os meses passaram. A situação entre Rafael e Bruna piorou. Eles brigavam constantemente. Ela exigia. Ela recusava. E no meio disso tudo, eu continuava sendo a vilã da história. A mulher que tinha dinheiro, mas se recusava a compartilhar. A sogra egoísta. Teve um dia que a Bruna me ligou. Pela primeira vez desde aquele domingo revelador. Pediu para conversarmos. Sozinhas. Aceitei. Marcamos em uma cafeteria perto da minha empresa. Quando cheguei, ela já estava lá. Mais magra, mais pálida. Mas ainda com aquele ar de superioridade que eu conhecia tão bem. Dona Helena, obrigada por vir. De nada. Do que você queria falar? Ela respirou fundo. Como se estivesse se preparando para um discurso ensaiado. Eu queria pedir desculpas. De verdade. Dessa vez. Pelo que eu disse no casamento. Pela forma como te tratei. Eu estava errada, completamente errada. E eu, porque sabia que tinha mais. E também queria te pedir um favor. A senhora poderia ajudar o Rafael a crescer na carreira? Talvez indicá-lo para alguma posição melhor? Ou até contratá-lo na sua empresa? E ali estava. A verdadeira razão daquela conversa. Bruna, meu filho tem um bom emprego. Ele está construindo a carreira dele sozinho, com mérito próprio. Por que você acha que ele precisa da minha ajuda? Porque a gente podia estar vivendo muito melhor. A senhora tem tanto dinheiro, Dona Helena, e a gente está ali, lutando, pagando contas, vivendo uma vida comum. Não faz sentido. Olhei para ela e senti pena. Pena de alguém que era tão vazio por dentro que só via valor nas coisas materiais. Faz todo o sentido. Meu filho está aprendendo o valor do trabalho. Está construindo algo por conta própria. E isso é muito mais valioso do que qualquer dinheiro que eu possa dar. Mas a senhora não quer que a gente seja feliz? Quero. Mas felicidade não vem de carros caros ou casas grandes. Vem de propósito do realizar, de saber que você conquistou as coisas com suas próprias mãos. Ela riu. Um riso amargo. Que discurso bonito, Dona Helena. Mas no final, a senhora é só uma velha egoísta que não quer dividir o que tem com a própria família. Levantai-me, peguei minha bolsa e olhei para ela uma última vez. Você está enganada. Eu divido tudo com minha família. Divido amor, divido tempo, divido sabedoria. O que eu não divido é dinheiro fácil, que vai destruir o caráter do meu filho. E se você não consegue entender isso, então realmente não há nada mais para conversarmos. Saí daquela cafeteria e não olhei para trás. 2 semanas depois, o Rafael apareceu na minha casa novamente. Mas dessa vez era diferente. Ele estava mais leve, mais tranquilo. Mãe, eu tomei uma decisão. Senta aqui, filho. Conta pra mim. Eu vou me separar da Bruna. Meu coração apertou. Não de felicidade, mas do tristeza. Porque eu sabia o quanto aquilo doía nele. Filho, tem certeza? Vocês estão casados há apenas alguns meses. Tenho certeza. Eu tentei, mãe. Juro que tentei. Mas ela não me ama. Ela ama a ideia de estar casada com o filho de uma mulher rica. E eu não posso viver assim. Não posso acordar todo dia ao lado de alguém que me vê apenas como um meio de chegar a algum lugar. Segurei a mão dele. Eu te apoio. Em qualquer decisão que você tomar. Mas saiba que separação dói. Vai doer muito antes de melhorar. Eu sei. Mas é a coisa certa a fazer. E foi. Eles se separaram 2 meses depois. Foi um processo difícil. A Bruna não aceitava. Chorava, implorava, prometia mudar. Mas o Rafael manteve sua decisão. E sabe o que foi curioso? Durante todo o processo de separação, a Bruna nunca mais falou comigo. Nunca mais tentou se desculpar. Nunca mais fingiu arrependimento. Porque, no final, ela nunca tinha se arrependido de verdade. Ela só tinha ficado com raiva de ter perdido a oportunidade de uma vida fácil. O Rafael voltou a morar sozinho. Ficou arrasado por alguns meses, mas aos poucos foi se recuperando. Foi se redescobrindo. E um dia ele veio até mim e disse algo que eu nunca vou esquecer. Mãe,
Obrigado por não ter me dado tudo de mão beijada. Obrigado por ter me deixado lutar. Porque agora eu entendo. Entendo que o valor das coisas está no esforço que a gente coloca nelas. Entendo que você sempre soube disso. Abracei meu filho naquele momento e senti que tudo tinha valido a pena. Todas as madrugadas, todos os sacrifícios, todas as vezes que escolhi o caminho difícil ao invés do fácil. Porque no final, eu tinha criado um homem de caráter. Um homem que entendia valores, e isso era mais precioso do que qualquer fortuna. Hoje, 3 anos depois daquele casamento desastroso, as coisas mudaram muito. O Rafael conheceu outra pessoa, uma mulher incrível chamada Júlia. Ela é professora, ganha um salário modesto, mora em um apartamento alugado, mas tem um coração do tamanho do mundo. Quando o Rafael me apresentou a ela, fiquei observando como ela me tratava. E sabe o que percebi? Ela me olhava nos olhos. Me fazia perguntas sobre minha vida. Queria saber sobre minhas histórias. Sobre como eu tinha começado. Sobre os desafios que enfrentei. E quando Rafael, alguns meses depois, finalmente contou para ela sobre minha empresa, sobre o dinheiro, sobre tudo. Sabe o que ela disse? Que legal, dona Helena. A senhora deve ser muito orgulhosa de tudo o que construiu. E foi isso. Ela não mudou comigo. Não começou a me tratar diferente. Não pediu favores. Não fez comentários sobre como eu deveria gastar meu dinheiro. Ela apenas continuou sendo quem sempre foi. Uma mulher simples, honesta, que amava meu filho pelo que ele era. Não pelo que ele tinha, ou pela família de onde vinha. E foi aí que eu soube. Soube que dessa vez era diferente. Que dessa vez, meu filho tinha escolhido certo. Eles casaram no ano passado. Foi uma cerimônia pequena, apenas família próxima e amigos íntimos. Na casa da praia que eu tinha comprado há alguns anos, mas nunca tinha usado. Eles decoraram tudo com as próprias mãos. Fizeram a comida junto com a família. E foi o casamento mais bonito que já vi na vida, porque tinha amor. Amor verdadeiro. Não aquele amor de fachada do appearances, do interesses, mas aquele amor que se vê nos olhos, que se sente no ar, que faz o coração da gente apertar de tanta emoção. E no meio da festa, a Júlia veio até mim. Pegou minha mão e disse baixinho: obrigada por ter criado um homem tão especial. Obrigada por ter ensinado a ele valores tão importantes. E obrigada por me aceitar na sua família. Chorei naquele momento. Chorei de felicidade. Porque finalmente, depois de tanta dor, tanta decepção, eu tinha encontrado uma nora que me via, que me respeitava, que me amava. Quanto a Bruna, soube por outras pessoas que ela casou de novo. Dessa vez com um empresário mais velho, bem-sucedido, que ostenta riqueza em redes sociais. Vi algumas fotos. Ela está sempre com roupas de grife, em restaurantes caros, viajando para destinos exóticos. E sabe o que senti quando vi aquelas fotos? Nada. Absolutamente nada. Nem raiva, nem satisfação, apenas indiferença. Porque percebi que ela conseguiu exatamente o que queria. Uma vida de aparências. Uma vida onde o valor está nas coisas, não nas pessoas. E se é isso que a faz feliz, então que seja feliz. Cada um escolhe o que valoriza na vida. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar o que aprendi com tudo isso. Com essa história toda que começou com uma humilhação em um casamento e se transformou em uma das maiores lições da minha vida. Aprendi que dinheiro não muda quem você é, apenas revela. Se você é uma pessoa boa, generosa, humilde, o dinheiro vai amplificar essas qualidades. Você vai usar a sua riqueza para ajudar para construir, para fazer o bem. Mas se você é uma pessoa vazia, insegura, arrogante, o dinheiro vai amplificar isso também. Você vai usar para ostentar, para diminuir os outros, para tentar preencher um vazio que nunca vai ser preenchido com coisas materiais. Aprendi que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não quando ela está por cima, mas quando ela acha que pode pisar em quem está por baixo. A Bruna me mostrou quem ela realmente era naquele casamento. Não porque era má, mas porque era vazia. Porque media o valor das pessoas pelo que elas tinham,
não pelo que eram. E aprendi que às vezes, esconder quem você é pode ser a melhor forma de descobrir quem realmente te ama. Se eu tivesse contado sobre minha fortuna desde o início, nunca teria sabido se as pessoas me amavam ou amavam meu dinheiro. Nunca teria descoberto a verdadeira face da Bruna. E nunca teria dado ao Rafael a oportunidade de construir seu próprio caminho. Foi doloroso? Teve momentos em que pensei em desistir e me conter tudo. Em usar meu dinheiro e minha influência para resolver os problemas. Mas não fiz. Porque sabia que algumas lições só podem ser aprendidas da forma difícil. E hoje, quando olho para trás, quando revejo aquele momento no casamento em que fui chamada de dinheiro sujo, sabe o que sinto? Gratidão. Gratidão porque aquela humilhação me libertou. Me libertou da obrigação de fingir, de esconder, de ser menos do que eu era para fazer os outros se sentirem confortáveis. Aquele momento terrível acabou sendo um presente, porque me forçou a me revelar, a mostrar minha verdade. E no processo, separou as pessoas que realmente importavam das que nunca importaram. Deixe um coração nos comentários se você já passou por algo parecido. Se você já foi julgada pela aparência. Se você já foi subestimada por alguém que não conhecia sua história. Hoje eu tenho 75 anos. Ainda dirijo minha empresa, embora tenha uma equipe incrível que me ajuda com as operações do dia a dia. Ainda moro na mesma casa simples, porque ela tem minhas memórias. Ainda uso roupas discretas, porque não preciso provar nada para ninguém. Mas agora existe uma diferença. Agora meu filho sabe quem eu sou. Minha nora me respeita e me ama. E eu não tenho mais segredos. Não tenho mais que esconder minha verdade. A empresa continua crescendo. No ano passado, abrimos rotas internacionais. Começamos a voar para outros países da América do Sul. E estamos planejando expansão para a América do Norte nos próximos anos. Mas sabe o que me deixa mais orgulhosa? Não é o tamanho da empresa. Não é o dinheiro no banco. Não são os prêmios que ganhamos. É saber que construí tudo isso mantendo meus valores, tratando meus funcionários com dignidade, pagando salários justos, criando oportunidades para pessoas que, assim como eu um dia, começaram de baixo. Tenho programas de capacitação na empresa, dou bolsas de estudo para filhos de funcionários. Crio oportunidades de crescimento interno, porque eu sei o que é precisar de uma chance. E quero dar essas chances para outras pessoas. Recentemente, contratei uma jovem como minha assistente. Ela tinha 22 anos, acabado do Safe Farmer, sem experiência. Mas tinha algo nos olhos dela que me lembrou de mim mesma há 50 anos. Fome, determinação, vontade de vencer. Hoje, 2 anos depois, ela já foi promovida 3 vezes. Está gerenciando uma equipe inteira. E outro dia ela veio até mim, com lágrimas nos olhos, e disse que nunca imaginou que chegaria tão longe. Que nunca imaginou que alguém acreditaria nela. E eu disse a ela exatamente o que estou dizendo para você agora. Nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena. Nunca deixe ninguém definir seu valor, porque você vale muito mais do que qualquer pessoa pode imaginar. E um dia, quando você chegar lá, quando você conquistar tudo o que sonhou, lembre-se de estender a mão para quem está começando. Lembre-se de ser a oportunidade que alguém precisa. O Rafael tá feliz agora, realmente feliz. Ele e a Júlia estão tentando ter um bebê. E quando eu penso em ser avó, meu coração transborda de alegria. Porque sei que vou poder passar para essa criança todas as lições que aprendi. Vou contar as histórias da bisavó que lavava roupa, do bisavô que era pedreiro, da avó que vendia pão de queijo e construiu um império. E essa criança vai crescer sabendo que não importa de onde você vem, importa para onde você vai, importa quem você escolhe ser no caminho. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo de alguma coisa, se eu faria diferente se pudesse voltar no tempo. E a resposta é não. Não mudaria nada. Porque cada erro, cada dor, cada decepção me trouxe até aqui. Me fez quem eu sou. Inclusive aquele casamento. Inclusive aquela humilhação. Porque foi ali que tudo mudou. Foi ali que decidi parar de esconder. Foi ali que encontrei minha voz. E sabe o que descobri? Descobri que a vingança mais poderosa não é destruir quem te machucou. Não é provar que você é melhor. Não é esfregar na cara da pessoa o quanto ela estava errada. A vingança mais poderosa é viver bem e ser feliz. É construir uma vida tão cheia de significado, de amor, de propósito, que as pessoas que te julgaram
se tornam irrelevantes. A Bruna é irrelevante na minha vida hoje. Não porque eu a odeie, mas porque eu escolhi não dar poder a ela. Escolhi não deixar que aquele momento definisse minha história. Escolhi seguir em frente, de cabeça erguida, sabendo exatamente quem eu sou. E isso é algo que quero que você entenda também. Você que está me ouvindo agora, você que talvez já tenha sido humilhada, que já foi julgada, que já foi tratada como se não tivesse valor. Não deixe que isso defina você. Não dê esse poder para quem não merece. Porque a verdade é que as pessoas que te diminuem estão apenas revelando suas próprias inseguranças, suas próprias falhas, seu próprio vazio. E isso não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com elas. Quando alguém te julga pela roupa que você usa, pela casa onde você mora, pelo carro que você dirige, essa pessoa está te dizendo exatamente quais são seus valores. Está te mostrando que para ela, aparência vale mais que essência. E você realmente quer a aprovação de alguém assim. E o Nauquaria. E foi por isso que suportei em silêncio por tanto tempo. Porque no fundo, eu sabia que não precisava da aprovação da Bruna. Não precisava que ela me visse como igual. Porque eu já sabia meu valor. O problema é que meu filho não sabia. E foi isso que doeu. Foi ver meu próprio filho desviar o olhar quando fui humilhada. Foi perceber que ele tinha vergonha de mim. Não porque eu fosse menos, mas porque ele não sabia que eu era mais. E essa foi minha maior lição como mãe. Aprendi que proteger demais também pode ser prejudicar. Que esconder minha história, meu sucesso, minhas conquistas, acabou criando uma barreira entre mim e meu filho. Uma barreira que só foi quebrada através da dor. Se eu pudesse dar um conselho para as mães que estão me ouvindo, seria este. Não tenham medo de mostrar sua força. Não tenham medo de contar suas vitórias. Porque seus filhos precisam saber que você é humana sim, mas que também é poderosa. Que também é capaz, que também conquistou coisas incríveis. Nossos filhos precisam de modelos. E às vezes, o melhor modelo está dentro de casa. Tá na mãe que acordou cedo a vida inteira. Na mãe que trabalhou dobrado. Na mãe que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia impossível. Eu escondi isso do Rafael por tanto tempo que ele acabou não sabendo quem eu realmente era. E quando descobriu, foi através de uma crise. Através de uma revelação forçada por circunstâncias dolorosas. Hoje, nosso relacionamento é diferente. Mais e profundo, mais verdadeiro. Porque não existem mais segredos entre nós. Ele conhece minha história completa. Conhece minhas lutas. Conhece minhas vitórias. E me respeita, não apesar disso, mas por causa disso. E sabe o que é mais bonito? Ele começou a contar minha história para outras pessoas. Começou a falar com orgulho sobre a mãe que construiu um império do zero, que transformou uma cesta de quitutes em uma companhia aérea, que nunca desistiu mesmo quando tudo parecia perdido. No mês passado, ele me pediu para fazer uma palestra na empresa onde trabalha. Queriam que eu falasse sobre empreendedorismo, sobre superação, sobre liderança feminina. E eu aceitei. Foi estranho no começo, subir naquele palco. Ver todas aquelas pessoas me olhando. Mas então comecei a contar a minha história. E vi nos olhos delas o que vi tantas vezes nos olhos de outras mulheres. Reconhecimento, identificação, esperança. Porque minha história não é única. Existem milhares de mulheres que começaram de baixo, que lutaram contra preconceito, que trabalharam mais que o dobro para conseguir metade do reconhecimento, que construíram impérios em silêncio enquanto eram subestimadas por todo mundo. E essas mulheres precisam ser vistas, precisam ser ouvidas, precisam saber que não estão sozinhas. Depois da palestra, várias pessoas vieram falar comigo, mas teve uma mulher específica que me marcou. Ela devia ter uns 40 anos. Cupes simples, olhos cansados. E ela disse que era faxineira naquela mesma empresa, que tinha vindo assistir a palestra no intervalo do almoço. Ela me agradeceu. Disse que minha história tinha tocado o coração dela. Que ela também tinha um sonho. Queria abrir uma pequena empresa de limpeza. Mas tinha medo do fracasso, medo de não ser capaz. Segurei a mão daquela mulher, olhei nos olhos dela e disse que ela era capaz sim, que o medo era normal, que eu também tive medo. Mas que medo não pode ser desculpa para não tentar. Dei meu cartão para ela. Disse que entrasse em contato, que eu ia ajudar. Não com dinheiro fácil, mas
com orientação, com conselhos, com a experiência que acumulei ao longo de décadas. E sabe o que aconteceu? Ela entrou em contato. Começamos a nos encontrar uma vez por mês. Eu ajudei ela a fazer um plano de negócios, a entender custos, precificação, marketing. E 6 meses depois, ela abriu a empresa. É pequena ainda, tem apenas ela e mais 2 funcionárias. Mas está crescendo. E quando ela me liga para contar sobre um novo cliente, sobre um desafio superado, sobre uma vitória conquistada, meu coração transborda de alegria, porque percebi que esse é meu verdadeiro legado. Não é o dinheiro, não é a empresa, não são os aviões, ou os prédios, ou as contas bancárias. Meu legado são as pessoas que eu ajudo, são as oportunidades que eu crio, são as histórias que eu inspiro. E isso vale muito mais do que qualquer fortuna. Tem dias que ainda penso naquele casamento, naquele momento de humilhação. E sabe o que sinto? Gratidão, porque aquele foi o dia em que parei de me esconder, o dia em que decidi me mostrar, o dia em que escolhi ser vista. E desde então, minha vida mudou, não externamente, mas internamente, porque agora eu ando com a cabeça mais erguida. Falo com mais convicção, ocupo mais espaço, não porque tenho dinheiro, mas porque sei quem eu sou. E isso ninguém pode tirar de mim, nem a Bruna, nem ninguém. Se você chegou até aqui, até o final dessa história, quero te pedir uma coisa. Quero que você reflita sobre sua própria vida, sobre suas próprias batalhas, sobre suas próprias vitórias. Você já passou por momentos de humilhação? Já foi subestimada? Já foi julgada? Conte nos comentários. Compartilhe sua história. Porque quando compartilhamos nossas histórias, quando dividimos nossas dores e nossas vitórias, criamos conexões, criamos uma rede de apoio, criamos uma comunidade de mulheres fortes que se erguem juntas. E lembre-se, você não está sozinha. Todas nós já enfrentamos momentos difíceis. Todas nós já fomos feridas. Todas nós já choramos em silêncio. Mas também todas nós temos a capacidade de nos levantar, de nos reconstruir, de nos reinventar. Eu tinha 72 anos quando fui humilhada naquele casamento. Muita gente diria que era tarde demais para recomeçar, para mudar a narrativa. Mas eu provei que nunca é tarde, que não existe idade para se impor, para exigir respeito, para mostrar sua verdade. Então não importa quantos anos você tem, não importa de onde você vem, não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que você pode se levantar. Pode sacudir a poeira, pode seguir em frente, e quando você fizer isso, quando você se erguer com dignidade e força, vai descobrir algo incrível. Vai descobrir que as pessoas que te julgaram não importam, que as opiniões dos outros não definem você, que o único julgamento que realmente conta é o seu próprio. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher completa, uma mulher que viveu, que lutou, que venceu, que perdeu, que se machucou, que se curou. Uma mulher inteira, com todas as suas imperfeições e toda a sua grandeza. E estou em paz. Em paz com minhas escolhas. Em paz com o meu passado. Em paz com quem eu sou. O Rafael tá feliz. A Júlia é parte da nossa família. A empresa continua crescendo. E eu continuo vivendo cada dia com propósito e gratidão. Não tenho mais nada a provar. Não preciso mais me esconder. Não preciso mais ser menos para que outros se sintam mais. Sou Helena, tenho 75 anos. Comecei vendendo pão de queijo. Hoje comando uma das maiores companhias aéreas do país. E estou orgulhosa de cada passo dessa jornada. Se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias reais de superação e coragem. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar da força que carrega dentro de si. Porque todos nós temos uma história, todos nós temos batalhas, e todos nós merecemos ser vistos, ser respeitados, ser amados pelo que realmente somos, não pelo dinheiro que temos ou deixamos de ter, não pelas roupas que usamos, não pela casa onde moramos, mas pela essência, pelo caráter, pelos valores que carregamos. E se alguém não consegue ver isso em você, o problema não é seu, é deles. Lembre-se disso sempre. Lembre-se do seu valor. E nunca deixe que alguém te faça sentir pequena. Porque você é grande. Você é forte.
Você é capaz de tudo, assim como eu fui. Assim como tantas outras mulheres foram e continuam sendo. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por estar aqui. E lembre-se, sua história também importa. Sua voz também merece ser ouvida. Sua jornada também inspira. Então, continue. Continue lutando. Continue acreditando. Continue sendo exatamente quem você é. Porque no final, isso é tudo o que importa. Até a próxima história. E que ela seja de superação, de coragem e de muito amor próprio. Um abraço forte de quem sabe o que é começar de baixo e chegar no topo sem perder a humildade. De quem sabe que o verdadeiro sucesso não está no que você tem, mas em quem você é. E de quem aprendeu que às vezes as maiores humilhações são apenas o começo das maiores revelações. Cuide-se, valorize-se. E nunca esqueça, você é muito mais do que qualquer pessoa pode imaginar.